Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje eu tô combinando com o fundo do programa. Eu achei que a gente virou uma coisa só, assim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Enfim, eu estou aqui compondo o cenário e venho para trazer para vocês as novidades econômicas. Então a gente vai falar de não tão novidade assim, mas vamos falar do IPCA, que veio dentro do esperado, já jogou a inflação para baixo da meta, pelo menos do teto da meta no caso. Mesmo assim, as projeções para a Selic continuam em 15%. E não só isso, a gente teve reunião do Copom e parece que não teremos mudança tão cedo na taxa Selic. Além disso, hoje tem surpresinha do meio para o fim do programa, então não vou trazer spoilers, já vou passar para a nossa agenda, porque tem assunto pra caramba e os assuntos são longos. Então já vamos começar com a agenda de hoje, que nem tá tão recheada assim, mas que tem dados importantes, porque na Alemanha já saiu o índice de preços ao consumidor final de novembro, o dado foi divulgado às 4 horas da manhã, e no Reino Unido saiu a produção industrial de outubro, também às 4 da manhã. Já vindo aqui para o Brasilzão, às 9 horas, a gente teve pesquisa mensal de serviços de outubro, então agora a gente entra naquele momento que aqui no Brasil a gente começa a ter a divulgação das pesquisas mensais. Já saiu a da indústria, agora temos a de serviço e em seguida sai a do comércio. E logo, depois de tudo isso, tem o levantamento sistemático da produção agrícola também, que normalmente sai junto com o comércio. E aí a gente tem o IBCBR, que é o termômetro da atividade econômica e que vem mostrando a desaceleração. Vocês sabem por quê. E o assunto, inclusive, é o assunto de hoje, que é taxa de juros. Às 10 horas da manhã, nos Estados Unidos, quem fala, ou na verdade quem já falou, foi a Anna Paulson, né? Ela discursou num evento da Câmara de Comércio de Delaware e depois, às 10h30, a presidente do Fed de Cleveland, a Beth Hammack, também discursou em um evento da Universidade de Cincinnati. Hoje a gente tem uma série de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falando logo depois da decisão de política monetária por lá, que não foi unânime. Esse foi, inclusive, um ponto de atenção na fala do Jeremy Powell, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a decisão por lá não foi unânime, a gente teve dissenso e essa divergência de opiniões também não foi na mesma direção, não é que metade achava que tinha que cair, metade achava que tinha que permanecer. Tivemos 3 vertentes, pelo menos, de ótica em relação à política monetária dos Estados Unidos. Mas a gente ainda tem mais um pouquinho de agenda, então já vamos passar para a próxima página, porque daqui a pouco quem fala é o Austan Goolsbee, ele participa de um evento sobre perspectivas econômicas, que é presidente do Fed de Chicago. Às 3 horas da tarde nos Estados Unidos saem os poços e plataformas de petróleo em operação. E hoje, durante o dia, a gente tem reunião do Eurogrupo na Bélgica. Então já vamos passar aqui para a nossa megera domada, a nossa tal da inflação, que voltou agora para baixo do teto da meta, depois de passar um bom tempo acima do teto da meta, então pressionando essa perseguição pela inflação controlada. A gente sabe que é uma perseguição do Banco Central, que essa inflação não só caia para baixo do teto da meta, mas que ela tenha uma convergência para o centro da meta. O que é muito difícil, porque o centro da meta hoje aqui no Brasil é 3%. E eu acho que a gente precisa discutir, eu sei que isso é um tabu e vocês nem vão ouvir o barulho dele quebrando, mas é um tabu para o CMN, para o Conselho Monetário Nacional, discutir essa centralidade da meta, porque hoje existem vários fatores de pressão de inflação. A gente tem fatores de logística, temos fatores climáticos que acabam mexendo com a oferta e isso faz com que a inflação se eleve não só no Brasil, mas que o padrão de inflação mude no mundo todo. E essa é uma discussão que vem acontecendo em vários países, mas ainda ali com muito cuidado, porque toda vez que se fala em mudar essa centralidade da meta, mudar esse centro, talvez aumentar um pouco, os mercados reagem muito mal, não só aqui no Brasil, mas de forma geral,
justamente porque seria ali uma flexibilização da meta da inflação, que isso poderia trazer ceticismo para o combate inflacionário, quando na verdade eles estão só olhando para a inflação de demanda. Hoje o que desloca muito a inflação é a oferta. E isso não só no Brasil, porque se o preço do petróleo ali tem uma instabilidade, isso vai afetar os preços, inclusive em cadeia. E se isso acontece, não é por uma questão de demanda maior por petróleo, poderia até ser uma demanda maior por petróleo, mas pode acontecer por um problema na oferta de petróleo, como por exemplo guerras e conflitos em territórios produtores. Se a gente está falando de café, commodity de forma geral, carne, tudo isso tem impacto de questões climáticas, ou secas, chuvas excessivas. Então tudo isso faz com que a oferta dos produtos mude. E a oferta do produto mudando, o preço também muda. Enquanto a inflação ela for vista só como um fator de demanda, a gente vai ter várias discussões e combates inflacionários bem infrutíferos, que é o que a gente vai falar quase nessa toada do programa. Porque a gente vai falar dessa inflação caindo para baixo do teto e de uma Selic que ainda está restritiva aqui no Brasil e não tem perspectiva de melhorar. Então vamos ver como é que ficou o comportamento da inflação, mas antes vamos ver o que era esperado para ela. Porque o mercado esperava, na mediana, uma inflação de 0,18 em novembro, então uma inflação em aceleração em relação a outubro, porque em outubro a gente tinha tido uma inflação baixa no Brasil e inclusive nos menores patamares para o mês de outubro. Na média 0,19, a menor projeção foi de 0,16, então aqui a gente vê que a mediana, o maior número de respondentes e a média também, estão muito próximos do piso. Ninguém estava esperando uma inflação muito alta nesse mês de novembro. E o teto da meta ali, com alguns respondentes, 3, chegando mais perto do teto aqui, em 0,26. No acumulado em 12 meses, uma inflação em 4,47, na média também, um piso de 4,44 e o teto 4,54. Então aqui a gente vê que na média e na mediana, o mercado estava esperando uma inflação abaixo do teto da meta. E só quem teve a maior projeção que ultrapassou, que a projeção ultrapassou o teto da meta aqui. Então vamos ver então o que aconteceu de fato com a inflação, se o mercado acertou dessa vez ou se ele errou as suas projeções. E tudo indica que as projeções foram acertadas dessa vez, não só pelo número, porque acertaram na mediana a variação da inflação, que foi realmente de 0,18, mas também nos 12 meses a inflação ficou em 4,47 pela primeira vez aí abaixo do teto da meta. Não só isso, o mercado acertou, parabéns para o mercado, não fez mais do que a obrigação. O mercado também acertou as causas inflacionárias dessa vez, tanto nos fatores de pressão como nos fatores de despressurização da inflação. A inflação oficial, então, fica em 0,18 em novembro, a menor alta para o mês desde 2018, apesar da aceleração de outubro para novembro, porque em outubro a gente tinha tido uma inflação de 0,09 e agora chega ali a 4,46 nos 12 meses, mostrando que o mercado sim acertou, porque ali tem toda uma questão também de arredondamento. Então sim, acertou a inflação acumulada e acertou também a projeção mensal. Vamos ver como é que fica o retrato então da inflação do IPCA de novembro aqui no Brasil, de forma mais geral, porque em novembro a gente teve alta de 0,18, como já falei para vocês. Em outubro do mesmo ano, desse ano de 2025, tinha sido 0,09, também menor patamar histórico de outubro, aqui novembro foi desde 2018 e outubro foi desde os anos 90. Em novembro do ano passado, a inflação tinha sido de 0,39, então aqui a gente vê mais uma vez aquele efeito de tirar um valor maior e substituir por um valor menor, que é justamente isso que diminui esse acumulado nos últimos 12 meses, que vem em declínio nos últimos meses, nos meses mais recentes, justamente porque a gente está tendo inflações mais baixas, mensais, mais baixas do que do ano passado. Então isso está fazendo com que a inflação desacelere no acumulado e no acumulado do ano fica em 3,92. Então tudo indica também que esse ano de 2025, quando a gente fechar dezembro, a gente está olhando para novembro aqui, a gente não deve ter uma inflação
fora da meta também. Se está em 3,92 no acumulado do ano, quanto precisaria subir no mês de dezembro para que saísse do teto da meta? Então a gente deve ficar sim no teto da meta e deve ficar até mais baixo do que o teto. Devemos ficar abaixo do teto, o que é muito importante para reforçar a queda da taxa Selic. Vamos ver como é que fica então o comportamento aqui para vocês entenderem o que eu estou falando de desaceleração inflacionária. Como é que fica esse comportamento ao longo do tempo? Justamente mostrando para vocês aquela substituição de valores mais altos por valores menores e esse declínio que vem acontecendo na inflação acumulada em 12 meses. Só para vocês terem uma ideia, em setembro do ano passado, em setembro de 2024, a inflação estava em 4,42, patamares parecidos com o que a gente vê agora. A inflação começou a acelerar naquele momento, então acelerou até dezembro, basicamente, desacelerou um pouco até janeiro, e de janeiro até mais ou menos ali abril, de janeiro a abril a inflação subiu muito e bastante pressionada aqui por preço de alimentos. Isso é muito importante a gente falar, porque a gente sabe o peso que os alimentos têm no bolso das famílias, no consumo das famílias. Então, quanto mais a família gasta da renda em alimentos, mais essa inflação pesa para ela. E a gente sabe que famílias com menores rendas gastam mais da sua renda com alimentos. Então, é uma inflação que pesa muito no bolso do trabalhador e que pesa muito no bolso das pessoas de menor renda. Por isso que a gente sempre fala, combate inflacionário não é só combate inflacionário. A escolha pela forma de combate inflacionário, ela é política. Porque você pode fazer um combate inflacionário pensando em aliviar o bolso, por exemplo, das pessoas de menor renda. Então, a forma que você combate a inflação e que você olha para a inflação, ela sempre é política e a gente nunca pode esquecer disso. 5,53 atinge o pico da inflação lá em abril e a partir de maio a gente começa a ter um declínio da inflação em alguns momentos com algumas leves altas, mas a partir de agosto, que é o único momento que a gente tem no tempo mais recente uma barriguinha para cima, a inflação cai e começa a desacelerar mês após mês, agora chegando em 4,46. Isso fica bem evidente quando a gente olha a variação mensal, porque as variações mensais do ano passado estavam muito mais aceleradas, muito mais fortes das que a gente está vendo agora. Que, por exemplo, a gente tinha ali uma inflação de 0,18 agora em novembro do ano passado 0,39, 0,09 em outubro do ano passado 0,56. O único mês que isso não aconteceu foi setembro, que ficou muito próximo, foi 0,44 contra 0,48. Então essa desaceleração inflacionária muito vinda pela queda do preço dos alimentos, até por condições mais favoráveis de clima e safra, acabaram aliviando o bolso do brasileiro. E isso fica bem evidente quando a gente vê o impacto por grupos da inflação. Porque a inflação ela tem a variação dos grupos e quanto esse grupo contribuiu para formar aquela inflação de 0,18. Então vamos ver como é que esses grupos contribuíram e qual foi o impacto de cada um deles na formação da inflação agora no mês de novembro. Quando a gente pega aqui o índice geral, ele vai chegar em 0,18 nos dois casos, mas quando vemos o impacto aqui, o maior impacto veio dos transportes, que contribuiu com 0,04, aqui está por cento, tá gente? Mas podem ignorar a coluninha amarela, que ela é em pontos percentuais, tá? Então é quanto ela contribuiu em pontos para chegar ali no 0,18. A variação percentual foi de 0,22 e a contribuição foi de 0,04. Outro grupo que teve uma alta agora no mês de novembro foi o vestuário, com alta de quase 0,5%, 0,49 de alta, mas contribuiu só com 0,02. Então percebam aqui, o vestuário teve uma alta muito maior do que os transportes, que teve uma alta de 0,22. Mas a contribuição final, pelo peso que é dado para cada um dos grupos no IPCA, apesar de ter subido quase 0,5%, a contribuição foi metade dos transportes, que contribuíram com 0,04. Isso porque o grupo de transportes tem um peso maior na composição do IPCA do que o grupo de vestuário, dado o quanto da renda o brasileiro gasta, e aí pensando nas rendas usadas para a composição do IPCA,
quanto da renda e qual o peso dos transportes no orçamento do brasileiro e o peso do vestuário. A habitação subiu 0,52, também com uma contribuição grande aqui de 0,08. E o grupo de alimentação e bebidas, que também bastante preocupante, caiu 0,01 e ficou neutro na contribuição com a inflação, contribuiu com 0. Vamos entender quais itens desses grupos de alimentação, habitação e dos transportes que mais pressionaram o seu bolso nesse mês de novembro. Então já vamos passar aqui para os nossos itens inflacionários, porque a gente teve algumas quedas importantes, mas ainda aqui eu acho que vamos tirar esse gráfico, porque eu acho que tem um erro aqui no café moído e eu nem quero passar para a nossa audiência aqui. O café moído, ele continua com uma alta bem grande, viu, gente? Sinto informar vocês, mas o café moído não está com uma alta acumulada de 1%. Quem dera estivesse com uma alta de 1%. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês do grupo de alimentação e de energia? Eu vou até abrir aqui para passar algumas variações importantes para vocês, mas o que eu quero passar aqui é que alguns alimentos vêm arrefecendo, aqueles alimentos que foram vilões durante o ano todo e o final do ano passado, justamente por todas essas questões climáticas, começaram a arrefecer, começaram a trazer uma desaceleração inflacionária e isso pesa menos aqui para o nosso bolso. O café moído, ele está com uma alta de 42,79. Então, ainda assim, tem uma variação inflacionária importante pressionando o nosso bolso e esse mês, ele, apesar de ter dado trégua alguns meses, ele continua com a alta bastante acelerada nos 12 meses. Mas alguns itens, como o arroz, que também tem uma participação importante na alimentação do brasileiro, continuam em queda e com um acumulado em 12 meses também já mais arrefecido. Vamos ver como é que fica aqui o grupo de energia, que se também tiver com alguma questão eu já corrijo aqui no ar, porque quem sabe faz o quê? Quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá, o índice geral foi de 0,18 em 12 meses, com 4,46 de alta. A energia elétrica residencial trouxe um pouco de avanço agora no mês de novembro. Tem um acumulado ainda preocupante, porque teve aquela variação toda na mudança de bandeira, também em detrimento das questões climáticas. Gasolina deu um pouco de trégua esse mês, o óleo diesel também continua dando trégua. O que trouxe essa variação positiva nos transportes? Vocês devem estar se perguntando se não vieram dos combustíveis, que até estão com a inflação abaixo do acumulado em 12 meses, pensando na média geral. O que trouxe essa aceleração foram as passagens aéreas, que não estão aqui, porque passagens aéreas são muito ali concentradas em rendas maiores, não é todo mundo que gasta com passagem aérea todo mês. As passagens aéreas elas tiveram essa participação importante no IPCA 15 e continuam tendo essa alta agora no IPCA final de novembro. Então, a variação dos transportes foi alta justamente por essa questão envolvendo as passagens aéreas no mês de novembro. Agora eu vou trazer aqui uma reflexão muito rápida sobre a Selic, porque a Selic foi decidida na quarta-feira à noite, ontem a gente teve entrevista, então a gente não conseguiu repercutir, mas a Selic aqui no Brasil continua em 15%, apesar de sinais favoráveis da inflação. Mesmo com esses sinais mais favoráveis, com uma inflação mostrando desaceleração, Gabriel Galípolo não mudou muito a sua sinalização e o mercado que esperava uma queda da Selic já para janeiro, começou a sentir que realmente tem água nesse chope e que a aceleração, o corte, vai começar a acontecer só no fim de março. Então não se espera um corte da Selic, uma nova Selic tão cedo. E isso foi reiterado no comunicado, que apesar de ter todo esse sinal de desinflação e de uma inflação desacelerando, não de desinflação, mas desaceleração inflacionária, o Banco Central continua insistindo na taxa de juros em 15%, o que coloca a gente no segundo lugar no ranking dos juros reais de maiores taxas de juros, perdendo para a Turquia, que está com uma inflação acumulada e uma perspectiva de inflação acumulada muito alta, e a gente fica só
na frente da Rússia, que está com conflitos, está em guerra e mesmo assim a gente ainda tem, em tese, mais risco país, já que a gente vai seguir a lógica do mercado, que é olhar para o risco do país para precificar os juros. O que o mercado está falando para a gente é que o risco de aplicar no Brasil, de deixar o dinheiro aqui, é maior do que um território em conflito, por exemplo. Nada justifica a taxa de juros ser tão alta no Brasil, mas essa insistência, essa teimosia do Banco Central continua reinando aqui no nosso Brasilzão e a gente deve, mesmo com a inflação um pouco mais comportada, com a nossa megera domada, a inflação deve continuar, a taxa de juros deve continuar em patamares mais altos e a mudança deve só vir no ano que vem, depois que a gente estourar champanhe, depois que a gente pagar todos os nossos impostos do começo do ano, aí sim, talvez lá para março, a gente tenha alguma mudança, mas não tão cedo como esperava o mercado já para o comecinho do ano. Isso já, a areia já foi jogada em todas as expectativas. Agora, eu quero trazer uma novidade para vocês, porque hoje a gente traz um quadro especial para o mercado, e esse quadro é uma novidade. Se vocês gostarem, vocês deixam aqui no chat, e se vocês não gostarem, também deixem no chat, porque é um quadro que a gente vai comentar. Vocês vão ver, eu não vou dar spoiler. Roda a vinheta, Cleison. É hora da cesta de arromba! Cesta de arromba, num clima perigoso de sexta-feira, é o nosso novo quadro de sexta aqui no Mercado Investimentos, que a gente vai comentar o quê? Coisas de arromba mesmo. Não no sentido festivo, mas das coisas arrombadas que a gente vê por aí no mercado de trabalho, como a gente viu aquelas vagas, outros aspectos de mercado de trabalho que eu vivo recebendo ou sendo impactada, infelizmente, coaches financeiros que falam besteira, e hoje a nossa cesta de arromba vai falar dela, da Enel, que está sendo realmente bastante aí, não vou falar, mas está sendo bastante, como é que eu posso usar um outro adjetivo para isso? Não sei, mas está sendo prejudicial às pessoas que ficaram sem luz depois do vendaval, do pequeno ciclone que passou aqui em São Paulo, caiu árvore na cidade inteira e os prejuízos estão ficando com as pessoas. Então a gente tem uma série de imóveis aqui, mais de 1,5 milhão de imóveis ficaram sem luz depois do vendaval, e aí começa um jogando para o outro, né? Porque a Enel joga a responsabilidade para a prefeitura joga no colo da Enel, e aí tem uma coisa muito engraçada que acontece quando a gente fala de uma empresa que passou por um processo de privatização. A empresa que passou por um processo de privatização, ela realmente se torna uma digna participante da nossa cesta de arromba, porque ela não só tira ali funcionários que estavam de carreira, que tinham salários mais altos, para diminuir esse custo com salário, custo operacional da empresa, então ela tenta enxugar o máximo possível o custo operacional para lucrar mais. Você sabe que a partir do momento que ela é privatizada, ela vai operar em lógica de mercado. E a lógica de mercado exige que ela aumente seus lucros, que ela seja lucrativa e não que ela preste um bom serviço para a população, para a comunidade, para a sociedade. Então muda a lógica. Quando ela está numa lógica estatal, ela não precisa desse compromisso com o lucro, mas sim com, em tese, um bom serviço sendo oferecido para as pessoas, porque ela não tem que visar lucro, ela tem que visar que aquele serviço vai chegar, por exemplo, a lugares que a iniciativa privada não teria interesse de chegar. Então existe uma outra lógica, uma mudança de lógica nessa perseguição pelo lucro. E a perseguição pelo lucro normalmente começa pelos cortes, né? Então começa a cortar quem tem um salário maior, quem estava na carreira há mais tempo, tem aqueles programas de demissão voluntários, começa a acontecer tudo isso. Além disso, a manutenção também começa a ficar meio capenga. Então, mais um motivo para ser um participante da nossa cesta de arromba aqui. Então você começa a ter uma manutenção capenga. E a infraestrutura também não é modernizada. Para quem sabe, a rede elétrica aqui de São Paulo, ela é antiga em vários países, em vários bairros. Países é complicado, né? Agora eu fiquei parecendo aquela galera da Moca que fala que Moca é um país. Então você tem, né, essa mudança e começa a prejudicar
né, essas pessoas, vários bairros aqui de São Paulo tendo prejuízo por conta da infraestrutura que é antiga e que não é renovada, justamente porque a Enel fala que não é o papel dela renovar a infraestrutura. Inclusive, quando falaram em enterrar os cabos aqui em São Paulo, teve toda uma discussão que esse papel não seria da Enel, porque ela pegou a empresa depois, esse projeto já existia. Inclusive, isso acontece em vários momentos da privatização. Os lucros ficam privados, os prejuízos e os investimentos, as dívidas ficam públicas. Então você tem essa quebra, né? A empresa ela é privatizada e ela quer ficar só com os louros, só com a parte boa. Ela não quer as dívidas anteriores, ela quer receber a empresa limpinha, ela não quer gastar com infraestrutura, ela vai deixar a manutenção capenga e ela vai cortar quem tem salário alto. Então tudo isso é visando essa lógica de lucro e não prestando um bom serviço para a população, porque a gente sabe que vai deixar também essa peteca cair se precisar. E isso está acontecendo aqui em São Paulo, inclusive várias pessoas que receberam já a cesta de Natal da empresa, receberam a cesta da firma, estão falando, pô, eu estava com o peru no freezer e agora eu perdi o peru, né? Porque o peru descongelou e estragou a minha cesta de Natal que eu já tinha comprado com o 13º. Então as pessoas estão perdendo as mercadorias, o comércio perdeu muita coisa também, prejuízos enormes e ainda mais se a gente fala de prejuízos de infraestrutura também, porque a Enel não quer abraçar isso, ela quer ficar só com os lucros. E aí, parafraseando com uma paródia o nosso diretor francês Alain, lucros privados e prejuízos públicos, porque ficar só com o lucro é muito bom, né? Uma privatização que é muito favorável para quem pega esse monopólio, porque além de tudo é um monopólio, esse monopólio da distribuição, seja da água ou da energia, presta um péssimo serviço e ainda quer ficar com o lucro e não quer modernizar, não quer contratar mais gente, não quer melhorar a infraestrutura, não quer gastar, quer ficar só lá lucrando às custas da desgraça das pessoas que estão aí sem luz. Solidariedade a todo mundo que está sem luz. Por incrível que pareça, dessa vez o meu bairro não ficou, na verdade a minha rua não ficou, porque o entorno ficou com luz, ficou sem luz muito curiosamente. Eu vi árvore caída para todo lado e aí tem toda a questão de quem deve ali mexer com os fios, um não quer mexer na coisa do outro, porque a árvore é da prefeitura, mas o fio é da Enel, um fica brigando com o outro e ninguém resolve. E no final, quem fica com o prejuízo somos nós, né? Os moradores e trabalhadores brasileiros aqui. Então, o nosso quadro Cesta de Arromba começa coroando a Enel com esse título, mas calma, porque é só o começo, porque é ladeira abaixo. Eu recebi coisas e vi coisas essa semana que já separei e não vejo a hora de contar para vocês, tá? Então, até colocar aqui na tela, moradores denunciam pedido de propina para funcionários da Enel religarem a energia na Grande São Paulo. Além de tudo, ainda tem as pessoas que querem lucrar individualmente com a desgraça alheia. Desgraça aqui, pouca, é bobagem, né? Então a gente fecha o nosso programa já nesse clima e eu quero convidar vocês, antes de me despedir, para participar aqui da nossa aula no dia 14 de dezembro, que já é domingo. Hoje eu estava lá na redação e eu pensei, gente, dia 14 já é domingo, eu estava chamando a aula como se ela fosse acontecer lá para frente, mas não, já está chegando, já é logo aí, já é domingo, agorinha. E vocês vão ter uma aula incrível, conhecer as novidades da nossa segunda turma de pós-graduação do Repensando Brasil, Sociedade, Política e História, uma pós que fez um super sucesso e que vem com novidades aí, assim como o Mercado Investimento e seus novos quadros para 2026, que eu não vou dar spoiler. Eu também não ia dar spoiler da Cesta de Arromba, mas eu sou meio ansiosa, eu sou do tipo que começa, tem uma surpresa, mas é uma blusa. É uma blusa, mas é estampada. Eu não quero contar, mas eu fico tentando contar. Eu não aguentei e contei o novo quadro para vocês antes de 2026. Mas vem mais novidade aí e também no ICL. O ICL não para não, o ICL não é brincadeira e vai trazer mais novidades para essa segunda turma de pós-graduação. Agora eu entrego o programa e a programação para os nossos vizinhos de cima, já em clima de rolê, porque nada melhor do que dar rolê numa sexta-feira. E vocês vão estar muito bem acompanhados com William De Luca e Guga Noblat. Um beijão e até segunda-feira.
Imagina a gente juntar numa mesma pós-graduação o ex-ministro Renato Giannini, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Lindener Pareto, enfim, os maiores intelectuais do Brasil. Ah, Eduardo, você tá falando da pós-Repensando o Brasil, né? É isso mesmo. Eu tô falando da pós-Repensando o Brasil, que foi o maior sucesso esse ano, com uma turma de mais de 5.000 alunos e alunas que estão encantados com o curso. Só que pro ano que vem, a gente tem ainda mais novidades. Imagina a gente colocar nesse grupo o João César Castro Rocha. Imagina a gente colocar ainda várias outras novidades que vão fazer a pós de maior sucesso do Brasil ficar ainda melhor. Tudo isso vai ser anunciado no dia 14 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite. Posso te dar um spoiler? Você vai querer participar. Um abraço e até lá! O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.